pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula do Prepara Enem. Estamos aqui agora para falar um pouco para vocês sobre assuntos de relevância da química que você precisa conhecer para se dar bem no Enem. Eu sou o professor Duda e conto com a sua atenção. Vamos lá? Bom, nós já sabemos que a química, a física e a biologia vão fazer parte do conhecimento amplo na prova do Enem chamado Ciências da Natureza e suas tecnologias. E nós sabemos que um assunto bastante importante que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte de discussões amplas de projetos educacionais, de políticas públicas, é o tratamento da água. Nós sabemos que a água é um bem fundamental e que nós necessitamos dela para que a gente possa ter uma qualidade de vida interessante. Por isso, a nossa intenção nesse momento é falar um pouco para vocês sobre os processos de tratamento da água que nós vamos realizar com a intenção de tornar a água que vem dos seus mananciais apropriada para o consumo e para a utilização de uma forma geral. Vamos lá então. Bom, como acabei de dizer para vocês, a água ela é essencial à vida das pessoas, dos animais, de todas as formas de vida presentes no nosso planeta. É através da água que nós matamos a nossa sede, é através da água que nós fazemos a nossa higiene pessoal e é através da água também que nós desenvolvemos momentos de lazer. Logo, a água já se mostra como uma substância bastante importante para nós. Além do mais, a água é utilizada na produção de diversos materiais nas indústrias. Portanto, nós não podemos ficar sem ela. Nada mais justo do que iniciarmos falando exatamente disso, sem imaginar que sejamos piegas. Sem água não existe vida, literalmente. A água faz parte do nosso organismo. Já sabemos que os seres vivos, os seres humanos especialmente, apresentam na sua composição a água como principal substância. Nós, seres humanos, apresentamos em média 60%, 65% de água dependendo da nossa idade. Logo, a água é substância fundamental. O sistema de tratamento da água, também conhecido como sistema de purificação da água, nada mais é do que um conjunto de processos físicos e químicos que nós podemos utilizar para deixar a água apropriada para o consumo. Vamos aqui deixar claro que processos físicos são aqueles em que as substâncias presentes na água se separam de uma certa forma sem que haja comprometimento de suas composições químicas. Por outro lado, processos químicos são aqueles em que nós lançamos mão de algum tipo de substância para que essa substância presente na água possa trazer algum resultado benéfico para nós. Acréscimo de substâncias, portanto, processo químico, ok? Bom, o processo de tratamento da água ele é realizado nas chamadas estações de tratamento de água, simplificadas pela sigla ETA. E esse processo ele é dividido em algumas fases consideradas mais importantes didaticamente para que você que está aí desse lado entenda como a água chega às nossas casas pronta para o consumo. Bom, inicialmente a fase que nós consideramos é a chamada pré-cloração. Quando a água chega dos rios ou de uma represa ou de um lago qualquer à estação de tratamento, ela vai receber uma certa carga de substâncias que forneçam cloro. O cloro é uma substância que vai reagir com as substâncias presentes nessa água, fazendo com que algumas dessas substâncias indesejáveis já possam ser eliminadas, especialmente matéria orgânica, restos de animais, restos de vegetais, que são consumidos por processos complexos de oxirredução, dando origem a substâncias que podem ser eliminadas da água com maior facilidade. Além também da eliminação de metais pesados, que se fazem na forma de sais insolúveis, que precipitam e automaticamente facilitam a sua remoção. A próxima fase, após a pré-cloração, nós vamos chamar de pré-alcalinização. Lembrando que a palavra alcalinização tem a ver com o ajuste do pH. Alcalino é sinônimo de base. E quando nós acrescentamos cloro à água na fase anterior, a gente acaba deixando o pH dessa água muito baixo. Traduzindo, a água fica muito ácida. Logo, nós precisamos acrescentar substâncias de caráter básico que poderão neutralizar esses ácidos,
fazendo com que o pH dessa água se torne apropriado para que as próximas etapas do tratamento sejam viáveis. Lembrando que para consumo humano, o ideal do pH da água é ficar compreendido no intervalo entre 6 e 9,5. Né? Lembrando que pH 7 caracteriza meio neutro, abaixo de 7 meio ácido, acima de 7 meio básico, considerando temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Vejam, portanto, que o ideal de pH para a água é que ela esteja entre 6 e 9,5, ou seja, levemente básico até um caráter razoavelmente básico. O próximo processo ou próxima etapa nós vamos chamar de coagulação. Nesse momento serão acrescentadas algumas substâncias importantes à água chamadas coagulantes, que vão promover a aglutinação das partículas de sujeira, fazendo com que elas possam ir para o fundo dos tanques de separação com maior facilidade. As principais substâncias utilizadas nesse momento são o sulfato de alumínio, que é um sal, cuja fórmula é Al2SO4,3. Além também de outras alternativas, como por exemplo o sulfato férrico, que seria Fe2SO4,3, e o cloreto férrico de fórmula FeCl3. Lembrando mais uma vez que se trata de uma etapa caracterizada por um processo químico. Vejam que nós acrescentamos substâncias a essa água para que algum processo se torne viável. Nesse caso, a coagulação caracteriza uma maior funcionalidade no processo de decantação que vai acontecer posteriormente. Durante o acréscimo dessas substâncias chamadas coagulantes, serão produzidos entre as moléculas do coagulante e as partículas de sujeira grupos de moléculas chamadas flocos. Esses flocos vão para o fundo do tanque, caracterizando o processo de sedimentação da sujeira, que será ou que serão essas sujeiras removidas num processo posterior. Logo, essa fase do processo é chamada de floculação. Lembre-se, flocos, floculação. A próxima etapa caracteriza-se por um processo eminentemente físico, em que deve-se concretizar o que eu acabei de dizer para vocês. A sujeira, juntamente com o coagulante, se depositam no fundo do recipiente e, portanto, tornando a água muito mais límpida, livre das principais impurezas. Após o processo de decantação, onde a sujeira, juntamente com o coagulante, se depositou no fundo do recipiente, nós vamos fazer com que essa água passe por um processo de filtração, que é um processo também físico, em que as partículas de sujeira serão retidas por uma barreira mecânica e a água praticamente límpida atravessa os poros desse filtro, passando por outros tanques, de forma tal que o procedimento já se encontra quase no seu final. Após a filtração, a água já se encontra praticamente límpida. E aí nós vamos fazer as correções finais de pH, para que nós possamos, mais uma vez, deixar o pH da água dentro da faixa aceitável, que, como você se lembra, está dentro daquele intervalo que eu comentei, entre 6 e 9,5. Essa pós-alcalinização, ela é utilizada com a intenção de deixar o pH da água exatamente dentro daquilo que nós consideramos como o ideal. Como fase penúltima, nós temos o processo final de desinfecção. Lá no início do processo, nós já havíamos feito isso. O processo de cloração inicial, ou de pré-cloração, como foi dito inicialmente, ele serve exatamente para isso, para dar início à remoção dos micro-organismos presentes na água. E nesse momento final agora, repete-se essa etapa, borbulhando o gás cloro na água ou introduzindo substâncias contendo cloro, especialmente sais do tipo hipoclorito de sódio, muito parecido com aquele que é utilizado na limpeza das piscinas, de muitas casas que nós sabemos que se aproveitam disso.
Essa fase de cloração, então, vai eliminar qualquer tipo de patógeno, seja ele vírus, seja ele bactéria, seja ele protozoário ou qualquer outro que você esteja imaginando nesse momento. E como fase final, antes da água ser distribuída para as nossas casas, nós temos o acréscimo de substâncias contendo flúor, principalmente o fluoreto de sódio, que é um sal que vai eliminar íons flúor na forma de F- nessa água, com o objetivo de minimizar o índice de cáries, especialmente na população mais carente, que não tem acesso aos meios de prevenção dessa doença. Então nós sabemos que o acréscimo de aproximadamente 0,7 a 1 ppm, ou seja, 0,7 a 1 parte por milhão, que significa miligrama por litro, na água, torna essa água muito mais apropriada para o combate às cáries. Cerca de 65% do índice de cáries diminui com o acréscimo de flúor à água. A partir do momento que esse flúor é acrescentado, nós vamos ter a água pronta para que seja transferida para as nossas casas, para que ela possa chegar às nossas torneiras apropriadas para o consumo. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Fiquem ligados, água é um assunto fundamental. Você tem grande chance de encontrar questões sobre água na sua prova do Enem e você agora já está preparado para isso. Bons estudos, boa prova, vamos lá, tchau, tchau.